Olá, galera, tudo bem? Mais um podcast Brasília para você. Mais um importantíssimo convidado aqui no podcast Brasília, sempre um papo. E antes da gente começar e apresentar para vocês o nosso podcast, eu quero dizer para você, olha, curta, compartilha, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha só com todo mundo. Olha, pessoal, estou aqui com um convidado especial, Giancarlo. Giancarlo, mais conhecido também com Jean Chelotte, é isso mesmo? Exatamente. Seja bem-vindo, né, ao nosso podcast Brasília. O Jean vai contar um pouco da sua história, vai se apresentar para a gente. O Jean, um homem assim muito estudado, tem vários projetos bacanas dentro da área ambiental, florestamento ambiental. É isso, Jean? Eu tenho vários projetos na área de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Bacana. Então aí começa, quero te fazer uma pergunta já. Para quem não te conhece ainda, quem é o Jean? O Jean é um cara muito esforçado, né? Gosta muito de estudar e eu acumulei aí vários aproveitamentos de concurso público, tive passagem por diversos órgãos, tanto na esfera federal como no Distrito Federal. E hoje sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, trabalhando com perícias relacionadas a crimes ambientais. E eu sempre trabalhei nessa área de meio ambiente, eu sou engenheiro florestal de formação, e aí eu fui rodando o DF todo, vendo aí as questões ambientais do DF, e aquilo foi me gerando uma certa inquietude, né, de como que a gente pode mudar certas situações que a gente encontra aí de ocupações irregulares, de esgoto despejado, de lixo despejado, de desmatamento, ocupação irregular do solo, né? E eu decidi que eu queria fazer algo mais do que só o laudo pericial daquele crime e ver como a gente pode conciliar a ocupação da população que precisa ocupar o território, precisa ter moradia, com as questões ambientais, com o meio ambiente, como a gente harmoniza essa convivência entre o meio ambiente e os seres humanos, né? Então, por isso eu comecei a trilhar caminhos aí na área da política, entrei num partido político e agora coloquei meu nome à disposição do partido para ver se a gente colabora cada vez mais nessa área de desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Jean, para a gente, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, saber mais, um pouco mais da vida do Jean. O Jean sempre foi, digamos assim, apaixonado por esta área ambiental, geoprocessamento. Lá do início, como que você se interessou por essa profissão, esse lado de geoprocessamento, meio ambiente? Como é que é? Essa história é bem curiosa. Quando eu estava ainda no ensino médio, eu nunca nem tinha pensado em cair para a área do meio ambiente, né? Eu achava que eu queria fazer medicina, mas era uma prova dificílima, né? O vestibular de medicina. E aí a minha mãe começou a ficar incomodada com aquela situação. Falou assim, não, vamos fazer um teste vocacional, ver quais são as suas aptidões, né? E aí eu fiz o teste vocacional. E aí a psicóloga que aplicou o teste, ela falou assim, ó, você está querendo fazer medicina só porque é o mais difícil, você gosta do mais difícil. Na verdade, você tem mais interesse pelas áreas de exatas e não áreas de saúde. Então, vê se você tem interesse por alguma engenharia. Aí eu comecei a estudar as engenharias e naquela época, isso foi em 2004, né? A gente estava começando a ter os problemas climáticos que a gente vê hoje, né? Então aquilo foi mexendo comigo, eu falei, eu vou estudar aí um pouquinho de floresta e meio ambiente, e aí tinha esse curso de engenharia florestal na UNB e entrei no curso. No começo eu achei um pouco meio diferente do que eu esperava, mas fui pegando gosto pelo curso e descobri dentro do curso a área de geoprocessamento, que é uma área interessantíssima, né? Eu sempre gostei muito de mapas, cartografia, então juntou a isso a parte de processamento, de imagem de satélite, né? A parte tecnológica que envolve isso. E eu me apaixonei por essa área e aí fui pós-graduação, mestrado e agora o doutorado também na área de geoprocessamento, lá Da no UNB. campus de Planaltina da UNB. Bacana, legal. E projetos já desenvolvidos nesta área? Você já desenvolveu algum projeto que já colocou em si em prática, aonde
talvez as pessoas possam conhecer, ler sobre esse projeto dentro da área de geoprocessamento aqui no Distrito Federal? Então, o geoprocessamento ele é uma ciência que ele é aplicada ela serve de base para outros estudos, né? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, da minha especialização, eu fiz um índice de risco de enchente para uma bacia de um rio lá na APA do Cafuringa, lá perto de Sobradinho, né? Uhum. Então, esse estudo foi utilizado pelas empresas que lá exploram cimento, né? Ciplan e tal, para elas saberem que em determinada área, se elas explorarem e mudarem o relevo daquela região, pode gerar enchentes que pode prejudicar a população e a vegetação do local, né? E o geoprocessamento ele me levou em determinado momento da vida até a participar de um projeto bem interessante, que foi interinstitucional, mas coordenado operacionalmente pela TerraCap em 2017, que foi um mapeamento do Distrito Federal. A TerraCap contratou um mapeamento que mapeou todas as áreas urbanas do Distrito Federal em 2016, e a partir desse mapeamento foi calculado toda a área urbana do DF, e a partir disso a gente conseguiu atualizar a base de IPTU e de lotes urbanos do DF. Eu era um dos colaboradores, né? Então teve uma vasta equipe de geoprocessamento. Aliás, o corpo técnico do GDF em geoprocessamento nos diversos órgãos é muito bom, assim, um dos melhores do país. E isso produziu resultados muito frutíferos e que até hoje esse mapeamento aí ele é base para a maior parte dos estudos urbanísticos da nossa cidade, né? Então foi um trabalho que deixou um legado bastante importante para a nossa cidade. Hoje, eu estava falando aí questão de enchentes. Aqui na Asa Sul e Asa Norte, às vezes época de chuvas, né? Apresenta certos problemas, que ali tem um nível de inundação, né? Como que, hoje, para resolver esse problema, o que é o principal fator de solução? Qual que é? Existem duas formas de você solucionar enchentes em áreas urbanas, né? A primeira é a tradicional, que é aumentar galerias, aumentar a rede de drenagem de águas pluviais. E a segunda, que são conhecidas como soluções baseadas na natureza, que é você aumentar a infiltração de água pelo solo. Então, o que causa uma enchente? A chuva cai no solo e ela não infiltra na terra, ela fica ali na superfície por causa do asfalto, do cimento, da calçada, e aquilo vai enchendo como se fosse uma piscina mesmo, né? E a galeria, às vezes, ela é mal dimensionada, muito pequena, não consegue dar vazão suficiente, ou até ela nem existe, como é o caso aqui de Vicente Pires, por muito tempo não existia galerias, né? E escorria por cima do asfalto e sai levando tudo. No caso específico ali da Asa Norte, a gente tem alguns problemas. Ali na quadra 102 Norte, bem ali no comecinho, todo ano aparece aquela cena dos carros boiando ali naquela Isso. quadra. Já teve até alguns vídeos de um pessoal nadando ali contra a correnteza, né? Ali o que acontece? Além da galeria ali não ter a dimensão correta, recebe a água desde o estádio até as 400 ali da Asa Norte até a L2 para a galeria subterrânea, e aí cai lá no Lago Paranoá. Quando foi feita a obra do estádio para a Copa do Mundo, a área impermeabilizada aumentou muito. Então, não sei se você está lembrado do antigo Mané Garrincha. Sim, sim. Ali era um gramado, né? Uhum. Tinha uma parte de terra, e aí depois, quando fizeram o novo, virou tudo asfalto, tudo estacionamento. Então, a área impermeabilizada aumentou muito, e aí essa área gera uma velocidade que a galeria não consegue comportar dependendo da chuva. E além disso, a gente tinha naquela época, hoje não mais, a gente tinha um problema de manutenção dessas galerias. Então essas galerias viviam entupidas com pedra, com cimento, com planta, com galho, e aí fica cada vez mais difícil, né? Então galeria de água pluvial tem que ter uma manutenção contínua. A empresa responsável, a ECAESB, tem que ficar cuidando disso, e nós temos que investir em toda a obra, tem que ter um investimento em soluções baseadas na natureza, a gente imitar a natureza, aprender com ela, e a gente não precisa deixar de fazer, a gente precisa fazer da melhor forma possível, respeitando as regras do meio ambiente, porque se a gente não fizer, ele vai mostrar a sua força e vai levar a nossa construção embora. Claro, com certeza. Eu vejo assim, que quando a gente
tem um projeto, uma cidade planejada, digamos assim, né? Tem o projeto de geoprocessamento ali, né, para a cidade, o escoamento de água, tudo certinho, mas também tem aquelas cidades que não têm um certo planejamento, como por exemplo aqui no Distrito Federal, a Vila Cauí. Quando chove, lá os moradores sofrem muito com água invadindo suas casas, gente que fica talvez ali até desabrigado, né? Então, assim, Jean, dentro do Distrito Federal, não sei se você já tem esse mapeamento dessas cidades. Existem muitas cidades aqui, principalmente cidades satélites, com problemas de alagamento, principalmente na época de chuva, esses problemas. Aqui, Vicente Pires mesmo, por muito tempo a gente chamou de Sim, Enchente sim. Pires, né? Enchente Pires. E E, aí, e não só Vicente Pires, mas aqui do lado, Águas Claras. Águas Claras também. Águas Claras tem um problema de altíssima impermeabilização, né? Você não vê quase áreas verdes lá, que é Uhum, diferente do plano, né? Então lá você vai ter que investir em coisas, em obras de engenharia para solucionar. E aí fica até mais caro, né? Muito mais barato, mais harmônico e até de qualidade de vida você investir em parques, em áreas verdes, do que você ter que ficar cavando galeria, uhum, botando mais concreto ali, dificultando a vida das pessoas com essas obras. Mas, assim, temos muitas cidades que começaram como alguma invasão e uhum, se transformaram, já são cidades com milhares de lotes e que não tiveram planejamento urbanístico nenhum. E aí, o trabalho do governo é um planejamento a posteriori, né? Ou seja, uma regularização da área, que dificulta muito, porque você não pode planejar corretamente e encarece também, né? E não fica ideal, né? Então, enchente, a gente tem os casos clássicos que a gente conhece, mas a gente também tem muitos outros problemas relacionados à erosão, que ocorre principalmente no sol nascente, pôr do sol, que o pessoal ocupou até o limite das encostas, e agora quem tem uhum. as casas mais próximas dessas encostas aí vai perdendo seus muros e até suas casas, dependendo da chuva que vem, né? Vai criando aquelas vossorocas, aqueles buracões que a gente vê na TV e leva tudo embora mesmo. Isso é tudo ocupação irregular e falta de planejamento. A natureza, ela vai seguir o fluxo dela. Se a água tiver que passar por ali, é a lei da gravidade, ela vai passar e vai levar o que tiver Vai na derrubar frente. tudo. Jean, assim, durante essa tua caminhada, né, dentro desse conhecimento todo que você tem, o que mais te impactou durante teus estudos, o que você já viu hoje dentro da área florestal, que falou assim, poxa, isso aqui eu não, tu já teve algum desafio que eu não dou conta de resolver ou eu preciso fazer de tudo para que isso seja resolvido? Assim, profissionalmente, eu sempre tive a sorte de estar próximo de grandes profissionais que me ajudaram muito, né? Então, já tive casos, principalmente dentro da perícia, bem desafiadores, que a perícia é um negócio muito sério, né? Mexe com a vida das pessoas. E aí, se você não tiver um colega para te apoiar, um colega mais experiente, realmente tem grandes dificuldades ali. Você usa muito conhecimento científico Uhum, e de várias áreas. Então, um profissional não consegue dominar todas as ciências, né? uhum, Então, eu sou especialista em engenharia florestal, mas eu tive um caso bem complicado lá, que foi atendido como acidente de trabalho, mas ele envolveu um acidente de trânsito, que uma árvore caiu em cima e levou a óbito nossa. o motorista desse caminhão. E aí foi necessário assim um conjunto de habilidades, que eu fui o perito que fez o local, mas depois que eu fiz todas as minhas análises no local, eu tive que pedir ajuda para um colega que é perito especialista em trânsito para me ajudar por que o caminhão estava naquela posição, naquela situação, e um colega de morte violenta, né, para me ajudar a explicar por que o motorista veio a óbito, né, e foi uma fatalidade assim. Raros casos de perícia são de fato fatalidades. Às vezes é um descuido ou é uma morte violenta de fato. E esse realmente assim foi uma fatalidade, e para explicar essa situação num laudo pericial e principalmente para a família entender assim, poxa, meu pai saiu para trabalhar e não voltou
porque uma árvore caiu em cima do caminhão dele. Assim, pensa, né? É uma situação bem complicada, né? Então você tem que ter muito cuidado para escrever isso num laudo para a família ter o mínimo de conforto para pelo menos compreender o que levou o pai dessa família a perder a vida naquele dia, naquele momento, né? Aqui em Brasília, nós temos vários deputados distritais. Hoje, existe algum projeto de lei em vigor em relação ao geoprocessamento, o meio ambiente, que a gente olha para aquele projeto e vê, não, esse projeto, ele sim vale a pena colocar lá e seguir em votação, ou já foi votado. Não sei se você está acompanhando essas questões aí, né, dentro da Câmara Legislativa. Existe algum projeto voltado para a tua área, aquilo que você já estudou, e claro, você vindo como deputado distrital, você vai apresentar com certeza vários projetos em relação a isso. Existe algum projeto de questão urbanista, urbanismo em Brasília? Existe sim. Eu acho que inclusive, esse governo foi um dos governos que mais avançou nisso, né? A gente passou anos sem uma lei que ordenasse o nosso território, que é a LUOS, né? A Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então a gente tinha já desde da década de 80, a gente tem o PDOT, né? PDOT, e ele vai sendo renovado a cada alguns anos. A nossa última versão é de 2012, mas ela é uma lei um pouco mais genérica. E ela não fala, por exemplo, o que você pode construir dentro de determinado lote especificamente. Ela não diz qual é a área dentro do lote que pode ser construída e o que tem que ser deixado, por exemplo, de área verde para poder realmente infiltrar água no solo, não Sim. gerar enchentes, etc. Então a LOOS ela veio, foi uma lei assim que eu acho que foi desafiadora para o governo montar, e o geoprocessamento ele entra aí como base, né? Então os técnicos que estudam geoprocessamento dominam muito bem o território do Distrito Federal e eles falam, olha, determinado solo, determinada declividade, a gente não pode construir prédios aqui. Então, isso tem que estar na LUOS, que determinada área não pode ter prédio, só pode ter casas de até 2 pavimentos, por exemplo. Então, é uma lei muito técnica, que leva muita ciência por trás e, obviamente, tem que passar pelo crivo da Câmara Legislativa, como toda lei, mas, assim, foi um trabalho de excelência e que usou bastante a ciência aí por trás. E quando tem, por exemplo, a gente entender, quando tem um lençol freático passando ali por baixo daquele terreno e ali está sendo planejado ali uma construção de edifícios, como por exemplo Águas Claras. Águas Claras passava um lençol freático ali. E aí, depois, se não secar bem o lençol freático, pode dar problema? O lençol ainda está lá. Tá lá, pois é. E aí, como é que fica depois? Mas assim, Águas Claras ela foi uma cidade planejada, né? Ela teve algumas questões políticas aí que mudaram um pouco do planejamento inicial, né? O planejamento inicial, se eu não me engano, era para prédios de até 12 pavimentos e depois aumentou esse gabarito aí por questões políticas. Uhum. Mas qual é a vantagem ali? Ele tem uma área verde grande no Parque de Águas Claras que está na parte mais baixa do terreno, que serve de uma certa zona tampão ali, dá uma protegida. É óbvio que com o tanto de concreto que foi colocado aí de permeabilização do solo, a quantidade de água que cai naquele solo reduz significativamente e isso faz com que o nível do lençol diminua. É como se fosse uma piscina, né? O lençol freático ele é uma esponjona, né? Mas ele tem nível de piscina. Então tem que chover nele para a água entrar e vai enchendo aquela piscina. Se a água não cai ali por causa do asfalto, aquele nível vai baixando, né? Então o que provavelmente aconteceu? Tem que ter feito um estudo hidrogeológico lá para a gente ter certeza. Mas o que provavelmente aconteceu ali é um rebaixamento do lençol freático daquela região em função da impermeabilização da área. Mas não corre nenhum risco de um desabamento, alguma coisa em relação ao solo, o solo desabar, digamos assim, porque ali corre água por baixo. Mas assim, corre água por baixo em quase tudo. Aham. Não vejo risco geotécnico lá naquela região, Porque, não. porque, por exemplo, o edifício tem o escavamento, fazer a fundação dele, vai muitos metros lá para baixo. Né? Pode ser que atinja ainda lá Porque, não sei, talvez eu não entenda muito bem, mas
um edifício, para ele se assentar, leva um tempo, alguns anos, né? Para ele parar né, de mover, né? Eu lembro que lá no condomínio, no Valparaíso, onde moro, lá o prédio, a gente chegou, já terminou a construção, nós já mudamos para lá. E aí a gente sentia que o prédio ainda balançava, dava os estralos, né? Aí o pessoal falou, não, é o prédio trabalhando, tá assentando no solo para ele poder fixar bem. E aí, se não consegue fazer esse trabalho direito? É, primeira coisa que engenharia civil não é o meu forte, Não, né? sim, exatamente. Mas é, todo prédio grande, assim, esses prédios mais altos, balançam. Isso aí, Aham. toda obra de engenharia que fica suspensa, ela balança um pouco, isso é normal. O aço é feito para isso. Se não balançar, é pior. Significa que está muito rígida a estrutura e uma hora ela vai se romper, né? Então, esse trabalho que os edifícios fazem aí é uma coisa normal da engenharia e até esperado, né? As fundações, hoje em dia a gente tem técnica de engenharia para construir, inclusive, em fundação inundada. Se você pegar, não sei se você já viu alguma reportagem a respeito dos arranha-céus lá de Balneário Camboriú, em Santa Sim, Catarina. sim. Os maiores prédios do Brasil estão sendo construídos lá a nível do mar. E ali também tem um lençol freático. Então, o pessoal está bombeando a água do lençol para botar fundação praticamente dentro do mar ali. E tem técnica de engenharia para isso. Eu não compraria um apartamento lá, mas tá sendo construído. Mas, por exemplo, ao seu ver, isso não se torna também um crime ambiental? Porque você está invadindo ali que é o que é da natureza e você está colocando algo que não pertence ali. E aí, não seja, você está tirando água dali para poder colocar uma fundação ali. Não se torna um crime ambiental? É crime tecnicamente não, porque muito provavelmente essa obra tem uma licença ambiental, uma autorização, né? Aí a gente pode questionar se essa autorização deveria ter sido concedida. Aham. Porque ali a gente pode falar que realmente tem uma agressão muito grande ao meio ambiente, né? Agora, crime já é uma coisa mais técnica. Eu lembro que na aula de jornalismo ambiental, o professor contou uma historinha, né, ele disse que é verídica. Ele falou que numa uma aldeia indígena, na época do descobrimento do Brasil e tudo, os homens brancos estavam invadindo a área indígena e aí, na língua indígena, eles colocaram lá, né, terra fraca. E o homem branco não sabia o que estava escrito ali, o que estava dizendo. E os índios nem pisava, não andava por ali, né, por aquela região, porque era um terreno fraco, uma terra fraca. E eles começaram a construir ali, colocar cimento, edifício ali, e aí de repente veio tudo abaixo, né? Então assim, acho que você construir em cima de algo que não é seguro, talvez um dia possa, né, a natureza possa responder, né, te dar uma resposta, né? Como a gente vê em muitos casos pelo Brasil afora, quando tem até simplesmente chuvas fortes, digamos assim, a natureza responde, né? Quando tem, digamos assim, entre aspas, esses crimes ambientais, a invasão do homem para a área, né, rural, a área onde não se deveria ter construído, mas o homem vai lá e constrói como casas em cima de morros, montanhas, né? Vai lá e de repente acontece um desabamento, a casa vem abaixo. Tem dois princípios clássicos no meio ambiente, né, que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução, né? Então, o princípio da precaução, ela fala assim, na dúvida, não faça. Então, se você não sabe o que tem naquela área, por que você vai construir ali, né? E o Uhum. princípio da prevenção é justamente o contrário. Eu preciso saber de tudo daquela área antes de eu construir ali. Então, eu preciso estudar bastante e ter as informações. Então, o estudo geotécnico, por exemplo, é um estudo muito importante, né? No começo do ano, a gente teve uma tragédia horrorosa lá em Petrópolis, né? Aqueles Uhum. desabamentos, deslizamentos, inundações. Foi um triste recorde de perda de vidas ali. E ali aconteceu justamente por ocupações em áreas que não são próprias para a ocupação urbana, né? Você ocupar em costas íngremes, em cima de rocha, onde não tem uma camada de solo para proteger, você tirar a floresta, que é uma grande barreira da água, diminui a velocidade da água, você está aumentando a sua exposição a uma enxurrada, né? Você limita
a calha do córrego lá, os córregos são em calhas artificiais, não tem mais a calha natural do rio. Então, qualquer quantidade a mais de água que cai ali, aquele rio transborda, né, engoliu até um ônibus, né? Então, a ocupação desordenada do território, ela pode gerar essas consequências de até perder a vida. Bom, já agora a gente estava falando aí de geoprocessamento e tudo, mas agora você vai dar um novo rumo à tua vida, né? Vai encarar a vida política, está entrando nesta área. E o que te levou a você vir este ano, né, nesse pleito eleitoral, como pré-candidato a deputado distrital? Eu sempre fui muito inquieto, né? Todo lugar que eu passei, eu sempre quis deixar um legado, tentar melhorar. Então, assim, desde a minha graduação eu tenho esse incômodo, né? Então, quando eu estava na UNB, eu, junto com mais outros colegas, fundei a empresa Júnior de Engenharia Florestal, justamente para criar mais oportunidades de trabalho para os colegas, porque a gente não tinha. Quando meu segundo, na verdade, cargo público, meu primeiro eu fiquei muito tempo. Eu fui perito do Ministério Público da União e lá eu implementei, junto com outros colegas, uma cultura de geoprocessamento que lá não existia e isso ficou para o órgão depois que eu saí. Fiz a mesma coisa no IBRAM, onde eu fui auditor fiscal por 4 anos. E lá na Polícia Civil eu também tento melhorar ou trazer coisas novas sempre que posso, né? E essa minha inquietude, ela me levou a querer mudar mais coisas, né? Rodei o Brasil inteiro como perito do MP e rodo o DF todo, desde a minha época de auditor fiscal, como agora como perito criminal. E aí, o presidente do nosso partido, o deputado Rafael Prudente, me convidou em 2019 para entrar no partido e criar o núcleo socioambiental dentro do partido, que seria a parte técnica do partido para levar para os deputados as pautas de meio ambiente, que é uma pauta que tradicionalmente o MDB não militava muito. O MDB ele sempre foi partido de projetos econômicos, projetos para cidades, mas a parte de meio ambiente nunca foi o forte do MDB. Então eu entrei no partido com essa ideia de trazer essa parte ambiental e ser a ponte dos atores aqui do Distrito Federal, as associações de agricultores, os ambientalistas e a Câmara Legislativa, né? Então a gente foi trazendo ideias para o deputado Rafael, ele abraçou muitas delas, botou em pauta, votamos essas coisas e essa articulação fez com que essas pessoas que se aproximaram começaram a plantar a sementinha na minha cabeça. Pô, Jean, você está indo bem aí, está conseguindo ajudar muita gente, o que você acha de você sair candidato? E eu fui gostando dessa ideia e principalmente de ver resultados, né? A gente aprovou semana passada um projeto de emenda à lei orgânica que vai facilitar muito a vida de agricultores familiares, né? Então isso é muito gratificante. E quando eu vejo um negócio desse, eu falo assim, pô, eu acho que eu posso ajudar ainda mais. Então eu fiquei com essa vontade e aí fui, vamos dizer assim, me construindo politicamente para chegar nesse momento. E aí, chegando agora, nesse ano, coloquei meu nome à disposição do partido e estou na condição de pré-candidato a deputado distrital, esperando aí que em agosto se confirme minha candidatura e a gente possa disputar essas eleições pela sustentabilidade e pelo desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Bacana. Você falando aí de agricultura, você sabe, não sei se você sabe, mas o pessoal pensa, acho que muitas das pessoas, que nessa nossa região centro não se consegue plantar uva. E aqui nós temos, próximo de nós aqui, acredito que em Cocalzinho, nós temos uma plantação, eu não me lembro agora como se dá o nome de uma plantação de uva, mas se tem. É até de um médico, o doutor Marcelo, ele tem a sua vinicultura aqui próximo de nós. E aí você falando de agricultores, e realmente aqui na nossa região, principalmente em Brasília também, pessoas vivem do plantio, do cultivo de uvas e também de outras coisas, né? Claro, isso envolve a tua área também, né? Tem algum projeto voltados para essa classe de agricultores? Tem sim. Eu acho assim, o DF ele tem uma peculiaridade
em relação às outras unidades da federação, que é o tamanho, né? Então, a maior parte dos problemas ambientais que a gente tem aqui no DF, eles são urbanos. Então, eu vejo o agricultor, não só o agricultor familiar, mas todo agricultor do Distrito Federal, como um protetor do meio ambiente. Aqui, a interação meio ambiente e agricultura, ela é muito harmônica e bem consolidada, diferente de outros lugares do Brasil. Então, nós temos que sempre valorizar o produtor como protetor do meio ambiente, seja pela educação ambiental, porque às vezes esse produtor não sabe da forma correta como proteger o meio ambiente, seja valorizando ele ali no campo, né, dando condições dele se manter no campo. Então, você falou das plantações de uva, nós temos plantações de uva, inclusive dentro do DF, não só em Cocalzinho, né? Oh, bacana. Temos já uma vinícola aqui no DF e tem projetos para expandir. Inclusive, essa semana que vem começa o Agro Brasília e o pessoal da uva vai estar lá expondo seus projetos. Vai ser uma feira bem interessante. Então, a agricultura no DF, ela não é de grande quantidade em relação à área, mas ela é de altíssima qualidade. Produtos são maravilhosos. Então, e nós temos produtos de alto valor agregado aqui. Então, o nosso agricultor ele consegue ter um rendimento econômico acima da média nacional. E é isso que nós temos que valorizar. E não deixar com que o agricultor seja ameaçado, coagido a vender sua terra para um grileiro que quer parcelar o seu território ali. Então, minha defesa é nessa linha de fortalecer o agricultor no campo para que ele seja um agente de proteção ambiental, obtendo renda com isso e tendo o sustento da sua família. Aqui no Distrito Federal, não sei como é que anda a questão do crédito, o crédito rural. Esse pessoal todos tem crédito aqui? Como é que funciona essa questão de dar essa ajuda para que eles possam desenvolver o trabalho deles? Funciona mais ou menos assim. Existe o FCO, né, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Ele é um financiamento que não é só para o DF, ele é para todo o Centro-Oeste, que é um dinheiro gerido pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica. Qual é a dificuldade que o produtor do DF enfrenta para acessar esse crédito? É que você tem que ter uma série de documentos que aqui no DF não é todo produtor que consegue ter. Na verdade, é uma minoria, porque aqui você não consegue ter a escritura, você tem uma concessão, às vezes precária, você tem que ter o seu cadastro ambiental rural, que a análise também é um pouco burocrática. Então, na hora de você acessar o crédito, você esbarra nessa questão burocrática. Qual é a alternativa que aparece para esse produtor? O crédito privado, que aí vai depender do dono do banco, se ele quer facilitar esse acesso ou não, mas ele vai cobrar a mais por isso, muito provavelmente, né? Então, até nisso, nós teríamos que melhorar a questão do crédito, talvez via BRB, ou melhorar a possibilidade de abertura de espaços para mais bancos privados atuar aqui no crédito rural no Distrito Federal. Mas, principalmente, nós temos que conseguir fazer com que esses produtores rurais obtenham as suas escrituras, as suas concessões registradas em cartório, tenham a sua regularização ambiental para poder acessar todos os créditos, inclusive o do FCO, né? Então, é por isso que essa medida que eu mencionei anteriormente, da alteração da lei orgânica, que vai facilitar com que os produtores familiares venham a ter a sua licença ambiental, vai facilitar com que eles acessem ao crédito. É uma etapa a menos e uma segurança a mais para esses produtores. Eu estava pensando aqui, você falando aí, né, dessa ajuda e facilitar para o pessoal do campo e para o pessoal da área urbana. Por exemplo, tem gente que mora já há muito tempo em áreas que não são legalizadas, né? Não tem o conhecimento ali, entre aspas, do governo, que não chega certos benefícios para eles, até, às vezes é uma água, até iluminação, né? A gente tem várias áreas aqui no Distrito Federal que ainda não são áreas legalizadas, né? Como que faz para ajudar esse povo aí, né? O Jean vai vir sendo eleito deputado distrital, como que ele pode ajudar esse pessoal? A primeira coisa que tem que deixar bem claro é que regularização fundiária urbana é um assunto complexo. Então, todo o governo tem muita dificuldade em resolver. A cadeia para você terminar de regularizar
uns lotes, ela é bem complicada, principalmente quando a área é ocupada irregularmente, porque você está fazendo um negócio de trás para frente, né? Então, o que eu tenho de proposta para isso? Principalmente na parte ambiental, é uma modernização do licenciamento ambiental. A gente não pode enfraquecer o licenciamento ambiental a ponto da área não ser devidamente estudada e os impactos dela avaliados e mitigados e compensados, mas o processo ele tem que andar um pouco mais rápido dentro do órgão ambiental. Então, Mas se aí já é uma área, tipo uma área de invasão, pessoal que está lutando para poder legalizar, não tem saneamento. Ali teve um desmatamento ambiental ali, tudo, o pessoal invadiu e quer que aquela região, aquela área seja legalizada, reconhecida. Mas e como chegar ali para não afetar, não ter tanto impacto mais ainda ambiental com o saneamento básico? a questão do saneamento é porque se a gente fosse seguir a ordem correta, né? Você primeiro mapeia a área, faz os estudos ambientais, tem a licença ambiental. E aí você começa a botar a obra de infraestrutura e a última etapa são os lotes e as casas, né? Então, quando a gente começa primeiro com as casas, Aham. aí já fica mais difícil. Difícil. E aí qual é a questão? Mesmo já com as casas, para ter o saneamento básico, tem que passar pelo órgão ambiental. Ele vai ter que dizer se é viável ou não e como. E essa etapa que está sendo uma etapa um pouco lenta. Mas não é culpa só da análise ambiental. A gente tem uma questão de déficit habitacional que é histórica no Distrito Federal, que o Distrito Federal nunca conseguiu promover a habitação no mesmo ritmo que a população precisava. E isso gerou esse mercado de ocupações irregulares. Então, a gente precisa atuar em 3 linhas, principalmente para sanar de vez a questão habitacional do DF. Primeiro, é aumentar a oferta de habitação significativamente para a gente conseguir acabar com o mercado irregular e manter aqui só o mercado regular. Fiscalização pesada com punição. Hoje, o nosso modelo de fiscalização, ele até derruba a tua casa, mas ele não te pune, ele não te prende, você não paga as multas e acaba que a pessoa, o grileiro, né, o grande arquiteto daquela coisa ali por trás, ele nunca é achado. E a gente tem instrumentos de investigação para chegar nisso. Falta uma vontade política de fortalecer esses instrumentos e a gente conseguir prender os verdadeiros grileiros da nossa cidade e não a pessoa que compra muitas vezes de boa fé e tem sua casa derrubada, né? A gente tem que parar de punir o pequeno e caçar os grandes tubarões da grilagem de terra aí. E a terceira, que eu acho que é uma grande vitória do governo atual, é o investimento pesado em regularização das áreas já ocupadas, aquelas que podem ser regularizadas, evidentemente, né? Então, esse trabalho, eu vejo que esse governo atual fez muito bem. Ele já diminuiu significativamente a burocracia que era esse processo. Eu ainda acho que dá para melhorar mais, principalmente na questão da parte ambiental desse processo, né? A parte urbanística está bem sanada, mas a parte ambiental ainda está um pouco lenta. E se esses 3 pilares acontecerem juntos, oferta de habitação, regularização e fiscalização, a gente sana essa questão aí num curto prazo. Por exemplo, mas para que não aconteça tudo isso ao contrário, não é melhor evitar que as pessoas não construam, não invadam, ter a fiscalização, do que depois a pessoa construiu, está habitando, tem sua família ali e depois chega lá, derrubar, tirar aquela família de lá? Não é mais complicado? Com certeza, mas a questão é que nós temos um déficit habitacional da ordem de 40 mil casas. E se você não disser para as pessoas onde elas vão construir essa casa da maneira correta, elas vão construir onde elas acham que podem, ou perto do vizinho, e vão expandir da forma incorreta. Então, essa é a parte da oferta que ela é a parte mais problemática, né? O governo não consegue fazer o projeto de bairros no mesmo ritmo que a população demanda. Então, essa é o gargalo, e aí não tem prevenção se você não como é que você vai chegar para uma pessoa e falar assim, não constrói aí. Aí ela fala assim, tá, mas eu preciso construir, vou construir aonde? Ah, não sei. Então, o problema atual é esse. Eu só sei que você não pode construir aqui. Onde você pode, eu não sei. Isso é um problema, né? Então, nós temos que dizer para a pessoa,
aqui você pode e aqui você não pode. E hoje a gente só consegue dizer o não pode. E a 26 de março? 26 de setembro. Ou 26 de setembro, perdão, 26 de setembro. Eu acho que 26 de setembro, do ponto de vista jurídico, é um dos locais mais complexos do Distrito Federal, porque depende de uma alteração de lei federal. E essa alteração tem que partir do presidente da República. A lei que cria a Floresta Nacional, que é onde está localizada boa parte da ocupação de 26 de setembro, da colônia agrícola 23 de setembro, ela é uma lei federal e ela só pode ser desafetada, ou seja, diminuir aquele pedaço da flora por uma lei só para isso, de iniciativa do presidente da República. Então, é um trabalho de convencimento do GDF, convencer o presidente, seja quem ele for, a mandar essa lei. Essa lei tem que tramitar no Congresso Nacional, não é aqui na Câmara Legislativa, tem que ser aprovada. Muito provavelmente tem que ter uma compensação ambiental muito grande. E depois de desafetar, a gente solucionou um pedaço do problema, que é a parte ambiental. Aí tem a segunda, que é a parte fundiária, que lá é terra da União. Então tem que haver uma transferência dessa terra da União para o GDF. Isso aconteceu pela primeira vez, aconteceu aqui em 26 de setembro, há poucos dias atrás. Foi uma grande conquista da ministra Flávia, antes dela sair do ministério. E realmente aquilo ali foi assim um grande avanço. Então, pelo menos agora a gente já sabe o modelo a seguir para 26 de setembro, que seria o mesmo modelo feito aqui em Vicente Pires. E aí, depois dessa etapa, começa a correr aquele rito que eu estava te explicando da regularização. Projeto urbanístico, drenagem, licença ambiental e etc. Então, assim, é possível? Mas assim, o esforço é muito grande e é muito complexo. Mas assim, já está consolidado, né? O governo tem que começar a fazer, porque não tem volta o jeito que está lá. Eu estive lá na Associação dos Moradores de 26 de setembro para fazer uma ação relacionada à regularização de títulos eleitorais, 2 semanas atrás, e o presidente da associação estava me contando lá que já tem 20 mil lotes lá. Nossa. Então, você não vai remover 20 mil famílias de lá, né? Você tem que dar condição para essas 20 mil famílias ocuparem aquele lugar da forma mais ambientalmente equilibrada possível. Mas se o terreno é da União, quem está comercializando? Grileiro. Porque a União não está lá vendendo, né? Ela Pois nem é. pode vender diretamente. Pois é. Então ali é grilagem comendo solta. Nossa, é complicado, viu? Aqui nós temos também, lá aqui do lado ali para a gente finalizar, ali do lado do Parque Way mesmo, né? Tem lá coqueiros. Assentamento coqueiro lá. Coqueiros, né? Pessoal lutando ainda para poder legalizar, levar iluminação, asfalto. E aí, esse pessoal também está esquecido? Esquecido, eu não sei, mas eu estive lá, fiz uma perícia lá recentemente, né? A área lá, ela tá entre o Parkway e o Núcleo Bandeirante, tem córregos e nascentes muito próximas, mas não exatamente dentro de onde estão as casas, né? E ali não tem projeto urbanístico. Então, a grande questão é que ela tem que seguir, assim como eu estava te explicando, todo esse rito de regularização. E até onde eu sei, esse processo sequer foi iniciado. Não existe nem início do projeto urbanístico dali para a gente ver se e como regularizar aquela área. Mas isso não é exclusividade do setor coqueiro, não. A gente tem vários bairros no DF que estão na mesma situação. Então, o esforço do governo na regularização ele tem que ser intensificado. Em que pese já tem aumentado muito, mas é porque realmente a gente deixou uma defasagem histórica muito grande e agora a gente está correndo atrás do prejuízo. E agora o pessoal depende agora de um representante lá na Câmara Legislativa para poder ajudar, pelo menos, o povo, esses bairros, né, a tomar um rumo, né, porque precisa de tomar um rumo. E você, como um pré-candidato a deputado distrital, com certeza vai estar na visão desse pessoal, né? Você da área ambiental, né? Com muitos projetos, muitos estudos,
talvez seja a pessoa que possa estar diante desse povo, né, representando esse pessoal aí, para ver se consegue algo, né, para eles, porque eles precisam tomar o rumo. O pessoal tanto da 26 de setembro, o pessoal do Coqueiros, outras localizações aí do Distrito Federal. Então a hora é agora. Se eu chegar lá, isso vai ser uma das minhas grandes bandeiras, que é a regularização fundiária e regularização ambiental urbana. Eu tenho um pensamento muito claro na minha cabeça que é melhor regularizar do que deixar abandonado. A gente teve uma visão de outros governos de que ocupou uma área irregular e eu não posso botar infraestrutura justamente porque é uma área irregular. Mas tanto a qualidade de vida daquelas pessoas está em jogo quanto a qualidade ambiental. Se você não regularizar aquela área, a qualidade ambiental daquele lugar só vai piorar. Então não tem volta. Nós temos que partir para a regularização fundiária para a qualidade daquela área voltar a um mínimo aceitável. Você não vai demolir bairros inteiros, isso não existe, isso é uma utopia. Então nós temos que, uma vez ocupados, já que o governo não deu condição para essas pessoas ocupar a área correta, agora nós temos que fazer a nossa parte pela nossa omissão no passado e dar condição daquelas pessoas ficarem onde estão, desde que respeitem o meio ambiente dentro do possível, e aí sim a gente passar, depois de zerar esse déficit habitacional e zerar a questão da regularização, aí dizer assim, não, aqui você não pode, você vai ocupar lá. Jean, para as pessoas que não te conhecem ainda, para o pessoal te seguir nas redes sociais, você tem redes sociais, como é que faz para o pessoal te seguir, te encontrar, falar com o Jean? Jean, eu preciso da tua ajuda, eu preciso conversar com você, eu vi você lá no podcast Brasília e eu quero conversar muito com você, apresentar aqui a nossa situação. Como é que o pessoal faz? A maneira mais fácil de me encontrar é no meu Instagram, @Gianchelotti, GIANCHELOTTI, tudo junto. E lá você consegue me mandar uma mensagem, eu respondo todo mundo por lá, falo com todo mundo. E tem também o meu site, que é gianchelotti.com.br. Lá tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho dos meus projetos, das minhas ideias. E tem até uns cursos lá que eu ministro, que estão disponíveis para quem quiser. Tem curso gratuito, tem curso pago. E é só me procurar lá, me adicionar, que a gente bate um papo. Valeu, Jean. Obrigado pela tua disponibilidade de vir participar do podcast Brasília. Desejamos, assim, toda sorte e luta, porque realmente é uma grande luta nesse pleito eleitoral. E depois a luta continua e vai ser uma luta muito grande, né? De vencer todos esses desafios aí que o Distrito Federal, né, apresenta, né? E desejamos essa sorte. E o pessoal que está assistindo o podcast Brasília, entre em contato com o Jean. O Jean com certeza vai estar disponível para te atender. E você pode apresentar aí as dificuldades, o que quiser. Pode ou não pode? Claro que pode, está à disposição. Então, está à disposição para vocês aí. E aí eu queria que você aí dissesse aí para o pessoal o que o pessoal pode esperar agora do Jean, caso venha ser o deputado distrital deste ano. Primeiro agradecer o convite e a participação aqui, foi muito proveitoso. Os temas são bem complexos, né, aqui no Distrito Federal. O trabalho vai ser duro até as eleições, mas eu espero que o trabalho seja ainda mais duro quando eu me tornar deputado distrital, para que eu seja um deputado que consiga implementar as ideias. Eu acho que meu grande objetivo é conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Se eu não conseguir, eu vou me sentir realmente muito frustrado. Então, assim, eu tenho essa necessidade de realização, eu sou um cara muito fazedor, então eu quero mesmo poder contribuir para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, tenham sua escritura, consigam plantar na sua fazenda, ter seu crédito rural, ter sua produção sustentável. E é para isso que eu vou trabalhar, para melhorar a qualidade de vida da nossa população e do nosso Distrito Federal. Beleza. Gente, esse foi mais um podcast Brasília. Curta, compartilha, só com todo mundo, se inscreva no canal. Beleza? Podcast Brasília, sempre um papo.